essa sensação de você ter que às vezes você está tão cansado e não dá conta, né, dos comportamentos desafiadores do seu filho, talvez ela existe porque você está focada em apenas brigar e você acaba entrando nesse ciclo de brigas com o seu filho, entende? E isso causa muito estresse, isso causa muito cansaço. Então, presta bastante atenção nas duas orientações que eu vou dar aqui agora. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Talvez você tá numa vibe de querer agradar a sogra, de querer agradar o cônjuge, de querer agradar os seus vizinhos, e você disciplina o seu filho baseado nisso. Ou seja, talvez a sua sogra critica você falando que você passa muita mão na cabeça do seu filho, que seu filho é muito mimiseiro, que se você continuar assim, essa criança vai crescer de uma forma, né, que ninguém vai aguentar. Então, às vezes, na presença da sua sogra, você quer ser rígida, você quer ser dura, você quer brigar com seu filho só para agradar. Aí as pessoas já começam a lá, olha, como é que ela faz, olha, como é que ela ignora o comportamento do filho dela. Tá passando a mão na cabeça, vai virar um mimado aí. Então, vem essas críticas se você ignora o mau comportamento. Se você briga, se você bate, se você pune, ah lá, essa mãe, como é que ela faz com o filho dela? Esse menino, coitado, tá sofrendo na mão dessa mulher. Essa mulher não tá educando esse menino direito. E vem essas críticas. Nada do que você faz tá bom para quem tá criticando. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você é para você sair desse espaço. Sair desse espaço de querer agradar o outro, tá? Quando você sai desse espaço de querer agradar o outro, você entende que o foco é o seu filho, que o foco é você e o seu filho. E perceber agora que nem todo comportamento precisa ser corrigido. Como assim, Rosilane? Você está me falando que eu não preciso corrigir todo o mau comportamento do meu filho? Que meu filho faz determinada coisa e eu não preciso corrigir? Como assim? Olha, eu quero que você entenda, mãe, que nem todo comportamento precisa ser corrigido no sentido de ser punido, castigado, ou suprir ali alguma, ou sofrer alguma consequência para aprender alguma coisa. Muitas vezes, o comportamento do seu filho, ele precisa apenas ser disciplinado. E a disciplina tem a ver com o quê? A disciplina, ela tem a ver com a criança, sim. Muitas vezes aprender por meio de uma consequência, mas a disciplina também tem a ver com a orientação. E quando você entende que disciplinar não é só você aplicar uma consequência para a criança compreender o que é certo e o que é errado, mas existe também o espaço de você disciplinar o seu filho com uma orientação, você vai entender que a orientação muitas vezes ela já é eficaz. E quando você apenas orienta, isso tira de você muito menos energia. Isso traz em você uma possibilidade de mais leveza. Só que às vezes, mãe, o que eu percebo em inúmeras famílias que eu atendo é que todo comportamento inadequado, as mães já estão ali pronta para punir. A mãe já estão ali pronta para corrigir, para disciplinar, para aplicar uma consequência, para colocar de castigo, para tirar privilégio. Então, quando você assume que todos os comportamentos do seu filho precisa dessa intensidade de disciplina, isso se torna mais cansativo. E sim, muitos comportamentos precisam ser disciplinados nessa intensidade da criança ter que passar por uma consequência lógica, mas muitos outros comportamentos também, apenas uma orientação já é eficaz. Então, eu quero que você entenda comigo, mãe, que eu quero que você diferencie comportamentos de meninice para comportamentos desafiadores, de comportamentos, mal comportamentos que nós chamamos. O que seria um comportamento de meninice, de criancice? Um comportamento de meninice ou de criancice tem a ver com a imaturidade da criança. Ou seja, tem coisa que a criança faz que você olha para ela e às vezes você já quer logo punir, castigar e colocar uma consequência ali para aquela criança aprender. Só que talvez aquela criança fez simplesmente porque ela ainda não tem maturidade para ela fazer diferente. Ou ela fez justamente por uma falta de maldade, de nem sequer saber se é certo ou errado.
Ao contrário, então, do mau comportamento, que muitas vezes a criança, quando ela se comporta mal, ela faz de uma forma um pouco mais intencional, sabendo o que é errado. Consegue compreender essa diferença? Então, quando você entende que existe espaço na disciplina para orientação, você entende que esses comportamentos de meninice, esses comportamentos de criancice, que são comportamentos por imaturidade, por falta de compreensão, por falta de maldade, esses comportamentos não precisam ser punidos, não precisam ser castigados, não precisam ser aplicado uma consequência para haver aprendizado. Esses comportamentos, eles são extremamente bons para a gente aplicar ali apenas uma orientação. Entende? Então, quando você vê um mau comportamento, que realmente é um comportamento desafiador, que a criança está fazendo sabendo que é errado, que a criança está ali fazendo de uma forma que ela já tem maturidade para fazer diferente, talvez ela precise realmente de uma disciplina com foco nas consequências, dele entender o peso da atitude dele. Mas a criança pequena, muitas vezes, que traz ali esse comportamento por imaturidade, esse comportamento de meninice, a orientação já é eficaz. Nossa, Rosilane, você fala isso porque você não conhece meu filho. O meu filho é terrível. Ele aqui em casa, ele tem 3 anos de idade, ele pega um lápis e sai rabiscando uma parede toda aqui em casa. Aí ele pega os brinquedos e joga tudo dentro do vaso e é uma loucura. Mas espera aí. Será que isso não tem a ver com a falta de compreensão ainda dessa criança? Então, quando é sobre uma imaturidade, né? Quando é sobre uma falta de compreensão dessa criança, orientação já resolve.